Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queria compartilhar aqui com vocês uma palavra legal, um assunto interessante. Eu tenho certeza absoluta que vai trazer uma edificação para a sua vida, assim como trouxe para a minha vida. Queria falar sobre a palavra sacrifício, porque a gente escuta tanto essa palavra, e quando a gente escuta a palavra sacrifício, a gente já lembra de algo difícil, algo penoso, algo complicado de ser feito, né? Um exemplo, uma pessoa que quer conquistar algo, ela faz um sacrifício. Vamos pegar o exemplo aqui em Brasília, que é um exemplo mais comum. Uma pessoa que quer passar em um concurso público, ela vai, ela vai estudar muito. Ela não vai estudar pouco, ela vai estudar muito. Ela vai fazer um sacrifício. Ela vai estudar, ela vai ficar horas e horas lá com a cara nos livros, no caderno, fazer cursinho preparatório, para poder adquirir ou conquistar aquilo que ela tanto deseja. E a palavra sacrifício, pela Bíblia, né, ela significa corban. A palavra sacrifício no hebraico significa corban. E corban, ela vem de uma raiz chamada karov. E o que significa karov? A palavra karov significa aproximar-se de ou, ou estar perto de. Então, todo sacrifício, né, que eu faço para me aproximar-se de. O exemplo que eu dei aqui da pessoa que estuda, ela faz um sacrifício. Então a palavra sacrifício significa aproximar-se de. Ela estuda para se aproximar daquilo que ela deseja, daquilo que ela almeja. Mas pela Bíblia, a palavra sacrifício, que é corban, ela não está falando no sentido de algo complicado, de algo penoso. Ela está falando aqui no sentido daquilo que traz prazer para a nossa alma, que traz felicidade para dentro de nós. A palavra corban, ela é citada na Bíblia como sacrifício, que significa aproximar-se de. Então, toda vez que uma pessoa na Bíblia Sagrada fazia um sacrifício, ela fazia um sacrifício para se aproximar-se de Deus. Lembra de Salomão? Salomão, ele matou 1000 animais, apresentou 1000 sacrifícios a Deus, e ele fez esse sacrifício para se aproximar de Deus. Pode ver que na mesma noite, né, o próprio Deus vai aparecer para ele em sonho e vai falar: Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. Então ele fez um sacrifício para se aproximar-se de Deus. Então a palavra sacrifício significa aproximar-se de. Agora vem uma indagação. Existe sacrifício nos nossos dias? Existe pela Bíblia mesmo? Existe sacrifício? Não, irmãos, não existe. Porque Cristo ele já fez todo o sacrifício. Lembrando que sacrifício é alguém que se esforça para trazer benefícios a outros. Entendeu? Um exemplo, foi citado aqui no início. Uma pessoa que estuda, ela está se esforçando para conquistar um emprego público, para ter um bom salário, para a sua família usufruir dos seus esforços. Então Cristo foi do mesmo jeito. Cristo fez todo o sacrifício na cruz para nós herdarmos a salvação. Então não existe mais aquele sacrifício, não tem mais esse tipo de sacrifício. Claro que a Bíblia vai falar muito sobre isso. E tem um versículo que eu queria compartilhar com vocês aqui, está lá em Hebreu 13, versículo 15, que fala do sacrifício de louvor. Vai falar assim, ó: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando a Bíblia fala sacrifícios de louvor, está falando aproximar-se de Deus com louvor. Então, eu faço os meus sacrifícios para me aproximar-se de Deus. As pessoas costumam criticar muito pessoas que levantam pela madrugada, né, para orar, outros vão ao monte para orar,
E, de uma certa forma, se a gente for analisar, é um tipo de sacrifício, né? A pessoa sai da sua zona de conforto para ir orar lá no monte. Outros abrem mão do seu sono para poder tirar um período de oração. Eu já fiz muito isso. Então, todas as vezes que eu fazia isso, ou todas as vezes que eu faço isso, saio da minha casa para ir ao monte, ou levanto pela madrugada para orar, eu estou fazendo um certo tipo de sacrifício. Mas esse tipo de sacrifício é algo prazeroso para a minha alma, prazeroso para o meu espírito, e isso vai me aproximar-se de Deus. Então eu não posso criticar quem levanta pela madrugada, eu não posso criticar quem vai ao monte, porque essa pessoa está fazendo um tipo de sacrifício. E sacrifício na Bíblia hebraica significa aproximar-se de. Então todo sacrifício que é feito na Bíblia, ele faz para se aproximar-se de Deus. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.